Muito bem. Agora gravando, então vamos lá. Primeiro, boa noite. Chodesh Tov, né? A gente começou esse Shabbat um novo mês, mês de Heshvan. É, Começamos o nosso ciclo das leituras da Torá. Passamos Simchat Torá com Bereshit. E esse Shabbat já passamos para a leitura de Noach. E a gente já vai dando início ao livro de Bereshit, Gênesis. E o tema de hoje eu queria tratar, falando das festas, queria tratar de uma festa que a gente tem semanal, que é o Shabat. É, Como é a visão do Shabat e como que se vive o Shabat da maneira plena, como que a gente pode entender o que Deus espera da gente quando Ele nos ordenou cumprir o Shabat, fazer o Shabat, comemorar o Shabat. Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre isso. Eh, Coloquei como uma festa semanal, porque é um conceito festivo que a gente tem no Shabat, tanto na questão do, da alimentação, da liturgia, em geral é um momento especial onde a gente está santificando o dia. Essa é a ideia. E como chamado, uma ilha do tempo, uma ilha no tempo, né? A gente conhece a história da criação do mundo. Deus criou o mundo no Gênesis, no sexto dia criou o homem, e no sétimo dia ele cria o Shabat, né? Então, eh, essa ideia de criar o Shabat, o que que era o Shabat, o que que é o Shabat, eh, a gente vai abordar isso. Deixa eu só verificar como é que eu faço aqui. Muito bem. Eh, o Shabat, a sua origem, aonde a gente tem? Então, primeiramente, a gente tem um mandamento, né, dos 10 mandamentos que Moisés traz para o povo de Israel. Ele vai ser o quarto mandamento, Zahor, ter uma Shabbat Lekachor, né, lembrar o Shabbat para santificá-lo. Aparece duas vezes no livro de Shmot, de Êxodos, e no livro de Devarim, no Deuteronômio. Numa vez aparece com o termo Zahor, no outro aparece com o termo Shamor. Shamor é ter uma Shabbat lekocho, guardar, preservar o Shabbat para santificá-lo. É o quarto mandamento, a gente conhece dos 10 mandamentos, a gente falou na festa de Shavuot, e o Shabbat, ele é o quarto mandamento, onde vão ter suas mitzvot, que a gente pode chamar assim, suas obrigações. Logo vamos falar sobre elas. Mas é um dia festivo, quando Deus manda a gente guardar esse sábado, lembrar esse sábado, é um dia festivo que vai representar o sétimo dia da criação. Anotei aqui também embaixo, Me'ein Olam Haba, como um, um pedaço do paraíso, ou um momento do paraíso, como Me'ein Olam Haba, como um mundo vindouro. O Shabat é um pedaço do tempo de 25 horas, que é como se a gente estivesse no mundo vindouro. Saímos desse mundo real e estamos no mundo vindouro. Depois de 6 dias da criação, Deus criou o Shabat, um dia que é todo ele de luz. Na época da criação, a ideia do Shabat era como se estivessem no paraíso, de volta ao paraíso. Como a gente cumpre ele é uma questão temporal. Shabat é um mandamento que ele é uma questão de tempo. Eu posso, no máximo, talvez antecipar ele ou estender, postergar ele mais uma hora, antecipar ele uma hora, mas ele é temporal. É um dos mandamentos que a gente chama que estão relacionados com o tempo, ou seja, eu querendo ou não, ele vai chegar. É, Na hora que o sol se põe, iniciou o Shabat. Eu posso ser proativo e começar antes do pôr do sol, eu posso me estender um pouco depois do nascer das estrelas, ele acaba com o nascer das estrelas, corrigir aqui não do pôr do sol de sábado, e sim do nascer das estrelas do sábado, esse é o correto. É, Isso é o início e o fim do Shabat. É, a gente começa com o pôr do sol, entre o pôr do sol e o nascer das estrelas, é um horário que é chamado de um horário não definido. Quando no Gênesis fala da criação do dia, fala Vayerev, Vaivoker, e foi noite e foi dia, Yom Echad, né? Cada um dos dias era e foi noite e foi dia. Ou seja, o dia começa com o anoitecer. E a pergunta é quando começa o anoitecer?
existe uma discussão no Talmud, e para a gente fugir da dúvida, a gente antecipa o início do Shabat com o pôr do sol, com o momento antes de acabar o dia, para ter certeza que estamos cumprindo com o Shabat, e vamos terminar ele quando nascem as estrelas, que a gente tem certeza que já está no dia seguinte, que já é no domingo, né? Já é no Yom Rishon, no primeiro dia da semana. Então, a gente acaba fazendo muito mais do que as 24 horas, muito mais não, um pouco mais que as 24 horas, mas para não cair no risco, na dúvida de não estar cumprindo com o Shabat, não observar o Shabat. E a observância do Shabat tem algumas regras do que ele significa. Quando Deus criou o Shabat, não é no conceito de que Deus está cansado e criou o Shabat para descansar. Deus não se cansa, né? O conceito divino está fora das nossas limitações de entendimento, né? Nós nos cansamos, mas Deus não se cansa. Ele cria o Shabat, não é com um propósito de descansar, de que homem descanse, ser humano descanse. Não é esse o propósito ou o motivo da criação. O motivo da criação do Shabat não é de relaxamento físico, e sim de suspensão de obras. O significado da palavra Shabbat, lehashbit, em hebraico, é fazer greve, é abster-se, é a suspensão, né? Fazer a greve, parar de trabalhar, né? E está se falando de um parar de trabalhar do que é feito nos trabalhos durante a semana, ou seja, tudo que a gente tem de ações, de atividades semanais, a gente vai se abster. Então, esse é o significado número um com relação ao Shabat, é abster-se da semana. Se a gente for, por um minuto, entender a filosofia, durante a semana é um mundo puramente material. Assim como nós vivemos num mundo tridimensional, 6 lados, assim são os 6 dias da semana, e no Shabat a gente sai da relação matéria e damos um passo a mais para o sétimo dia, uma sétima dimensão, que é a dimensão do espiritual, a conexão da matéria com o espírito. Esse é o propósito do Shabat, é a gente santificar ele, significa pegar toda a matéria e trazer isso para um patamar, para uma conotação elevada, espiritual. Então, a gente se dedica nesse dia para repousar do trabalho semanal, deixar de fazer as nossas obras semanais e santificar o dia. O que é uma pergunta também interessante, como a gente santifica um dia, né? O que significa a palavra santificar um dia? A gente fala Shabbat Kodesh, né? A Kedushat Shabbat, a santificação do Shabbat. O que significa a palavra Kadosh? Na sua origem do hebraico, significa separar de um todo. Quando eu separo alguma parte de um todo, eu estou santificando. Eu separei esse dia dos outros dias da semana, então esse dia se tornou sagrado. Assim como é o casamento, também tem o mesmo conceito, Kiddushin. Kiddushin é o casamento na literatura judaica, que significa que essa mulher agora está separada de todas as outras. Agora, essa mulher é para mim, todas as outras não são mais. Ou seja, lehakdish é um tipo de dedicação. Vou dedicar isso exclusivamente para mim. O tempo agora é dedicado para mim, essa esposa agora é para mim. No templo existia Ekdesh, que era uma ajuda da manutenção. Então, eu separo esse dinheiro, esse é para manutenção do templo. Então, aquele dinheiro não é mexido para mais nada, não vai servir para mais nada durante a semana. Quando eu santifico, significa eu desconectei ele do todo e coloquei ele para uma intenção, para um lugar, para um propósito, para um tempo. Então, isso é santificar. Na palavra do hebraico kadosh, significa estar separado do todo. Então, o Shabat é um dia que ele está desconectado do dia da semana. Nos dias da semana, a gente tem nossas obrigações, as atividades que tem durante a nossa vida, são chamadas no Talmud melachot, obras, ações ou atividades, e são enumeradas em 39 práticas, em 39, que a gente depois vai abordar elas também.
talvez não todas as 39, podemos citar as 39, mas não na nossa aula, vamos tratar provavelmente 2 aulas com o tema do Shabat, não apenas uma. Então, essas 39 melachot, essas 39 obras, vão ser obras matrizes, que delas a gente vai entender todos os motivos de suspensão de um monte de atividades que a gente faz. Escrever, costurar, bordar, arar, ok? A gente vai explicar isso com detalhes. Essas 39 obras, elas eram originárias das obras que eram feitas no templo, no santuário, antes do templo, né, o Mishkan, quando Moisés desce do Monte Sinai, recebe o mandamento para construir a Arca da Aliança, a Menorá e o santuário. A construção do santuário ela é repleta de obras, de ações, de melachot, obras que tinham que ser feitas, trabalhos que tinham que ser feitos. Bordar, pintar, costurar, arar, plantar, tudo isso que havia de ações, elas são suspensas no Shabat. Então, isso o Talmud vai se detalhar, tem um tratado inteiro do Talmud, tratado de Shabat, ok? A gente tem no Talmud toda a parte comportamental, toda a parte das leis para tudo que tem na vida judaica, seja na vida na parte das festas, do Moed, Pesach, Shavuot, Sukkot, todas as festas, seja na parte das leis no assunto de agricultura, seja nas partes das leis no assunto de relacionamento, casamento, divórcio, tudo isso que está ligado ao relacionamento, à família, à santidade da família. Todas essas leis o Talmud vai abordar, perdas e danos, prejuízos, tudo que está ligado ao comportamento, o Talmud traz isso. A Torá traz os seus ensinamentos de forma bem sintetizada, com versículos de mandamentos, e o Talmud desenvolve isso em formas muito mais amplas, detalhadas, minuciosas. Então, isso é chamado as 39 melachot, que a gente depois aborda. Esse quarto mandamento que a gente falou, que é o mandamento de Zachor ou Hamor, depende de qual fonte a gente vai usar, se é de Shmot ou de Devarim, dos 2 livros, Zachor ve Shamor, vai ser uma coisa muito interessante porque vai servir também para uma das tradições judaicas que a gente tem no Shabat, dentro do comportamento de atividades positivas do que a gente faz. Uma delas é iniciar o Shabat com o acendimento de velas. E a tradição coloca que as mulheres acendem as velas antes do Shabat, como se estivesse trazendo de volta a luz do paraíso. E o costume é que as mulheres solteiras acendem desde pequena, acima do Bat Mitzvah, costumam já acender, algumas até antes, mas acima do Bat Mitzvah com a obrigação de acender uma vela e quando casa vai acender 2. E a tradição vai usar a fonte de os 2 nomes que é citado nos 10 mandamentos, Zachor e Shamor, ou seja, lembre e guarde. Então, como aparece 2 citações dos 10 mandamentos, então a gente usa 2 velas. Essa é uma tradição no mundo judaico. Vão existir outras tradições, como acontece no mundo entre os judeus europeus, Ashkenazim, onde vão acender as velas de Shabat, não pelo número de 2, como Zachor e Shamor, mas vão acender as velas pelo número de pessoas que vivem na casa, casal e filhos. Então, para cada pessoa, cada neshama, cada alma viva que tem em casa, vai ser uma vela, uma chama, porque tem a ver a palavra da chama em si, né? A vela, ela está comparada no livro que o rei Salomão escreve, Ner Hashem Nishmat Adam, que a vela de Deus é o espírito do homem, a comparação de que a chama é comparada ao espírito, a Neshama. Então, daí costume de que família com X números de filhos vai ter X velas para todos, para os pais e para os filhos, ok? Então, essa é uma das curiosidades com relação ao Zachor Veshamor, em relação ao número de velas. Também outra relação com o Zachor Veshamor é que os mandamentos, a gente divide eles, em geral, não só para o Shabat, mas em geral,
os mandamentos que a Torá ensina para a gente são mandamentos divididos em algumas categorias. Uma das categorias que a gente conhece é a categoria dos mandamentos positivos e negativos. São o que a gente chama de mitzvot aseh, mitzvot lot aseh. Mitzvot que são do tipo faça, e tem aquelas que são do tipo não faça. A positiva e negativa é dessa forma, é a proativa e aquela passiva. Então, as mitzvot positivas que a gente vai ter no Shabat, a gente vai entrar em detalhes de cada uma delas também. De novo, vamos dando algumas ideias básicas do Shabat. As mitzvot proativas, como a gente falou, acender as velas, fazer o kiddush, a brachá no vinho, a brachá no pão, a refeição festiva, a refeição em si tem uma série de coisas curiosas com relação ao que costuma se comer no Shabat, mas alimento que seja melhor do que o da semana, um alimento festivo. Então, cada um dentro da sua tradição e entendimento do que é festivo, carne, vinho, esses são os padrões de um alimento festivo. Então, Zachor e Shamor vão estar ligados a Zachor ao ativo e Shamor ao passivo. Zachor, lembrar do que você tem para fazer, as mitzvot a serem feitas. Existem as mitzvot também da liturgia, que é fazer as orações no Shabat, a leitura da Torá no Shabat. No Shabat a gente tem as orações padrão igual os dias da semana, com um acréscimo chamado Musaf, um acréscimo para uma oração a mais, como em todas as festas. A gente falou isso em todas as festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, normalmente são 4 orações. O único dia que temos 5 de festas vai ser 5 orações, é o dia do Yom Kippur. Todas as festas são 4 orações. Shabbat entra nesse conceito com um musaf, um acréscimo. A palavra musaf significa acréscimo. Então temos a parte proativa do que a gente tem que fazer. Tem que orar, tem que estudar a Torá, ouvir a leitura da Torá, que era parte do ritual que existia. O povo escutava a leitura da Torá uma vez por semana, um pedaço chamado uma porção da Torá, e ao final de um ano, a tradição padrão de um ano, existiu outras tradições de em 3 anos ler todo os 5 livros do Pentateuco. Então, cada semana se lê um pedaço, isso é a parte proativa da gente escutar a leitura da Torá e as refeições, logicamente que também tem um lado que é não do ritualístico entre nós e Deus, porque o Shabat é um mandamento que nos conecta com o Criador, mas junto com isso tem também uma ashlachá, é uma projeção, em português que se chama uma projeção para a nossa vida de relacionamento com o próximo, né? No caso aqui, a família, né? A gente fala que existem as leis que são entre eu e Deus e tem as leis que são entre eu e o meu semelhante, o ser humano. O Shabat ele também vai estar proporcionando essa ilha do tempo, como a gente falou antes, esse espaço da semana, onde a gente tem a oportunidade de estar nos relacionando com a família, com mais ênfase, porque durante a semana cada um vai ter o seu entretenimento de trabalho, de estudo, de vida corrida, cada um tem o seu tempo, as crianças, os adultos, cada um tem o seu tempo, suas obrigações, e no Shabat é o momento onde se fortalece o elo ao redor da mesa, da família, de interiorizar e santificar. Quando a gente fala santificar o dia, também tem aqui de dedicar o dia para a família. Então, essa é uma oportunidade que vai ter no Shabat. Vamos lá. Mais um conceito curioso que tem com relação ao Shabat, como uma das mitzvot dos mandamentos que a Torá nos ensina, existem 3 mandamentos que eles têm uma conotação bíblica que diz uma palavra em hebraico chamada ot. Ot é um sinal. Diz o versículo, eu trouxe aqui para vocês, o Shabat será um sinal entre mim, o Criador, e vós, o povo de Israel, né? Shabbat Ot Hi Leolam, né? É um sinal para toda a eternidade. É curioso que a palavra Ot, sinal, aparece especificamente em 3
mandamentos, em 3 mitzvot que a gente tem ao longo do nosso dia a dia judaico, da nossa vida judaica. O primeiro deles que a gente tem ao nascer, a circuncisão, é também chamada de ot, é um sinal, é um pacto que é feito também na literatura. Quando aparece o mandamento bíblico, aparece a palavra ot, para fazer um sinal, é, e é um sinal físico. A circuncisão é algo que é feito aos 8 dias quando a criança nasce e fica fisicamente no corpo da criança até morrer. Não tem como desfazer. É um ato feito, não dá para se desfazer. É um ato na pele, não tem como voltar atrás. É, o outro sinal que a gente tem é o tefilim. Nas orações diárias, os judeus têm uma tradição, um mandamento, né? Que é de, ao completar 13 anos, chega na idade na maturidade adulta religiosa, ele vai colocar os filactérios, vai colocar o tefilim, amarrar no braço um sinal, ot, o totafot, e outro ot na cabeça. É, no trecho que a gente lê do Shema Israel, da oração, que a gente faz a alusão a isso, aparece a palavra ot novamente, e é um sinal. Então já temos aqui 2 sinais, circuncisão, tefilim. E o Shabat, o terceiro sinal, terceira vez que a Torá vai citar a palavra ot como um sinal, uma letra, né? Letra, ot é letra na tradução, mas é um sinal. Ou seja, temos 3 sinais. E na nossa presença perante Deus durante a nossa vida, devemos estar mostrando que estamos pactuados com Deus. É um pacto, um brit, um acordo que temos com Deus. E esse acordo entre nós e Deus é demonstrado por esse sinal. A gente usa um mínimo de 2. 2 porque é uma forma de testemunho. A gente, para fazer um testemunho, precisamos ter um mínimo de 2 pessoas testemunhando. Então, 2 sinais temos que ter. Um sinal é físico, não tem como tirar ele. Ele está dentro do nosso corpo, no caso dos homens, especificamente, todos os dias, que é através da circuncisão. Então, o Shabat é o outro sinal que não tenho como fazer ele ou ter esse sinal, a não ser uma vez por semana. O Shabat, ele é, como a gente falou, temporal. Ele é o 7º dia da semana. Então, nos outros 6 dias, eu só tenho um sinal comigo e por isso a gente coloca o tefilim todos os dias, menos no Shabat. No Shabat eu não tenho necessidade de ter mais um sinal, porque eu já tenho o sinal temporal, que é o Shabat, e eu já tenho o sinal corporal, que é o Brit Milá. Então, eu não preciso, de forma proativa, amarrar um sinal no meu braço, próximo ao coração e na minha cabeça, para estar conectado com Deus. Eu já vou ter uma conexão com Deus temporal e uma conexão com Deus física, corporal. Então, o Ot, esse sinal do Shabat, é um sinal que tem um significado muito profundo de preservação na nossa relação com Deus. Inclusive, tem um pensador do século XIX, conhecido, apelidado com o nome Hadam, um nome chamado Ginsberg. Ele falava a seguinte, uma das suas falas, né, nas suas escritas, era um periodista, um articulista, um dos líderes do movimento sionista do século XIX. Ele falava o seguinte: mais do que o judeu guardou o Shabat guardou o judeu. Repito a frase: mais do que o judeu guardou o Shabat guardou o judeu. Significa que nós guardamos o Shabat, né? Shomrim Shabat, nós guardamos, né? Zachor veshamor, lembrar e guardar. Nós guardamos o Shabat, preservamos as leis, fazemos o que tem que ser feito, não fazemos o que não deve ser feito, nós guardamos o Shabat. Que legal. Mas isso é uma ação nossa, pessoal com Deus, diretamente com Deus, eu para com Deus. Mas o Shabat em si, como ritual, ele vai ser o que a gente chamaria de preservação cultural do judeu. O judeu, quando sai e viaja pelo mundo afora,
ele vai chegar em qualquer comunidade e vai ter um Shabat igualzinho à casa dele. Lá ele vai se ver, ó, esse daqui é judeu que nem eu, aquele também é judeu que nem eu. Ele faz a mesma coisa que eu faço, ou seja, vai preservar a integridade do ser judeu. Ou seja, eu guardei o Shabat, legal, mas o conceito do Shabat, que eu vou encontrar ele por todos os lugares que tem judeus, vai me lembrar que eu sou judeu. Eu vou viajar, eu vou encontrar uma pessoa que está, oh, agora é o sétimo dia, eu não trabalho, parei, suspendi minha obra, o cara, hoje é Shabat. O cara se lembra, eu também sou judeu. Ou seja, mais do que o judeu guardou o Shabat preservou a identidade nacional do ser judeu. É isso que ele falava. Estamos falando no século XIX, há de entender que no século XIX uma abertura muito grande do mundo judaico para o mundo iluminista, né? O mundo onde ele é aceito pelas nações do mundo e ele interage e começa a assimilação e começa uma série de novidades para o mundo tradicional judaico. Então, já começa antes, mas está no auge dessa realidade e ele vem resgatar a questão cultural, o Shabat, como um sinal de identificação do ser judeu que para a sua semana e vai dedicar nesse dia. Ele suspende tudo, não vai trabalhar, não vai se comprometer com compromissos de atividades profissionais, nada, nada. Ele, nesse dia, para tudo, ok? Então, ele é um sinal, Ot, assim ele é conhecido. É, a gente costuma dizer que o Shabat, a gente tem algumas lembranças interessantes. Eh, na festa de Pessah, comentamos da importância que é a lembrança da saída do Egito. Eh, em geral, na história do povo judeu, o lembrar é algo muito forte, é algo que está presente o tempo todo. Zachor é algo que vemos isso em todos os rituais judaicos. Diariamente, nós lembramos a saída do Egito. Diariamente, nas orações, lembramos a saída do Egito. No Shabat, a gente, quando faz o nosso Kiddush, antes da refeição, nossa santificação, a gente vai lembrar, Zecher Yetziat Mitzrayim, em lembrança da saída do Egito. Ou seja, a gente no Shabat vai comemorar essa redenção, essa salvação que tivemos quando éramos escravos no Egito. É, então, isso é um fator que é interessante. Deixa eu pegar aqui, tirar isso aqui, um minutinho. Aqui, jogar aqui para cima. A outra questão que a gente lembra no Shabat é a criação do mundo. A gente, ao iniciar a nossa cerimônia do Shabat na mesa do jantar e fazermos o ritual de abençoar o Shabat com o Kiddush, a gente levanta uma taça de vinho e a gente faz uma oração. Essa oração é iniciada com um trecho que nos remete à criação do mundo. Yom HaShishi, Vayechulu Hashamayim Ba'aretz. A gente fala em 6 dias, né, Deus criou o mundo, no sexto dia ele criou o mundo, está tudo já incluído, e ele vai criar o Shabat. A gente lembra a criação do mundo em 6 dias e agora o Shabat. É, é um testemunho. Ao fazer o Shabat, é uma forma de eu estar testemunhando a criação do mundo, a criação do universo. Tudo que Deus criou, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, todas as criações que ele fez, céu, a terra, a água, o sol, lua, vegetais, animais, o ser humano, ou seja, a gente ao fazer o Kiddush e cumprir com o Shabat, eu estou remetendo a uma comemoração de que Deus criou o mundo nos seus 6 dias e agora criou o Shabat. Eu estou dando um testemunho ao comemorar o Shabat, estou fazendo um testemunho vivo de reconhecer a criação do mundo em 6 dias. Isso é muito interessante e é até uma coisa bem interessante da parte ritualística, que se costuma fazer essa leitura do Kiddush de pé. E por que a gente faz de pé? Se normalmente a gente come sentado, né?
normalmente a gente senta na mesa e faz as bênçãos, a gente come, faz a brachá de comer o pão, tudo sentado. Mas esse trecho especificamente costumamos fazer de pé. E por que fazemos de pé? Porque é um testemunho. Quando se faz testemunho no tribunal, quando vocês visitam um tribunal, vocês vão poder ver, as pessoas de pé fazem seu juramento, fazem seus testemunhos, as coisas são feitas de pé. Então, é uma forma da gente testemunhar aqui a criação do mundo. E como a gente falou, da esposa, da mulher, quando acende as velas de Shabat, que a gente falou que é trazer um pouco Me'ein Olam Haba, é como se estivessem trazendo a luz do paraíso. Então, é como se estivéssemos nesse momento das 25 horas do Shabat, como se a gente estivesse vivendo uma experiência do mundo messiânico, da era messiânica. É um Shabat que é desconectado da matéria, estamos plenamente conectados com a parte espiritual. Essa é a, a ideia que a gente tem especificamente com relação ao Shabat. Logicamente que como se faz o Shabat na prática, né? Aqui a gente vem trazendo a parte filosófica, as ideias do significado do Shabat, da criação divina do Shabat, de ser um momento de conexão com matéria e espírito, tudo isso é muito bonito, mas como é na prática feito o Shabat? Vamos entender alguns conceitos. Quero, antes de entrar nas práticas, trazer uma historinha bem antiga, talmúdica, eh, que vai talvez nos fazer remeter o Shabat, que ele significa, né? Na verdade, ele não é somente para nós, para os homens, né? A gente, quando suspende as obras, é de tudo que a gente tem, os nossos bens, ou seja, nosso campo para de trabalhar, nossos animais param de trabalhar, tudo para de trabalhar. A gente deixa uma ilha no tempo, literalmente. A gente desconecta de toda a semana. E tem uma historinha talmúdica que é retratada de um rabino chamado Yohanan Ben Torta, da época do Rabi Akiva. Estamos falando entre o século I para o século II. Era um amigo do Rabi Akiva. E conta que, uma vez, um judeu que trabalhava no campo, tinha lá seus bens agrícolas, e ele, um dia, uma época, o comércio, o trabalho começou a ficar ruim financeiramente para ele, e ele resolveu se desfazer de algumas coisas para poder capitalizar. E então ele vendeu a vaca que ele tinha. Ele vendeu a vaca que trabalhava no campo, e ele resolveu vender a vaca para se capitalizar. Vendeu a vaca, e quem comprou foi um gentil, um não-judeu. Nesse período viviam aqui em Israel também, do século I para o século II, viviam também romanos, viviam não-judeus também, e compra dele, desse judeu, a vaca. Ok, esse não-judeu foi trabalhar no seu campo, e a vaca foi lá fazendo o seu trabalho, no primeiro dia da semana, no segundo dia da semana, no terceiro dia da semana, foi fazendo o trabalho dela. O trabalho dela de puxar, arar, o que tinha que ser feito. E passam os 6 dias da semana, chega no sétimo dia, a vaca empacou. A vaca não andou mais, não queria sair do lugar. É, e o dono achou aquilo muito estranho, falou que ela deve estar doente. Ok, ele deixou passar esse dia. No dia seguinte, a vaca novamente trabalhando normal, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Chegou na sexta-feira, trabalhou, sábado, pum, parou novamente. Falou, pô, o que aconteceu? De novo, tá doente? O que aconteceu? Ele já começou a suspeitar, achar alguma coisa estranha. Aí ele esperou acabar aquele sábado, no domingo ele resolveu, vai procurar o proprietário antigo e falou, olha, eu quero cancelar um negócio, quero trocar de vaca, essa vaca que você me vendeu não está funcionando direito. Ela, em vez de trabalhar os 7 dias da semana, ela, no sábado ela para de trabalhar. É, não me é produtivo, eu comprei uma vaca para trabalhar os 7 dias da semana,
E aí, então, o proprietário, o judeu, ele resolveu que eu vou resolver essa situação. Aí ele foi até a vaca, bochicha no ouvido dela e a vaca volta para o seu patrão, ele fala, ok, pode ir que ela vai trabalhar numa boa. Ok. O cara achou aquilo meio estranho, fazendo uma feitiçaria, bruxaria que ele está fazendo, e deu continuidade, começou a semana, domingo, segunda, terça, a vaca trabalhando, 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 chegou no Shabat, a vaca trabalhou normal, ele achou aquilo estranho, domingo, segunda, terça, agora Shabat, de novo, trabalhou normal, trabalhou, e aí o cara ficou com aquilo uma pulga atrás da orelha, ficou lá pensando o que que aconteceu. Resolveu novamente procurar o judeu. Procurou o judeu e o judeu já preocupado, o que aconteceu? A vaca parou de trabalhar? O que que aconteceu? Falou, não, não, não. A vaca está trabalhando, perfeito, está tudo bem. Eu só queria entender o seguinte: o que que você cochichou para a vaca? E aconteceu que ela está trabalhando normal. E aí então o judeu falou, olha, nada, eu falei para ela simplesmente que enquanto ela era dos meus pertences, eh, ela tinha que cumprir o Shabat, que nem eu cumpri o Shabat. Eu cumpri o Shabat, meus animais paravam de trabalhar, meu campo não era mais trabalhado, ninguém colhia no Shabat, ninguém semeava no Shabat, ninguém regava no Shabat. O Shabat era para todos os meus pertences, eu e toda a minha casa, toda a minha família. Agora eu falei para a vaca que ela agora não é mais minha, ela agora é tua, você é um gentil, você não tem a lei do Shabat, você não tem essa obrigação. E aí esse senhor, ele achou aquilo um pouco estranho e ele então resolveu, peraí, se a vaca guardava o Shabat, eu não vou guardar o Shabat? O que que é o Shabat? E aí ele então começa ele se converte, ele começa a estudar, começa a conhecer Deus e se converte ao judaísmo e vai se tornar um rabino. Yohanan ben Torta. Assim é o nome dele, Ben Torta, é filho de Torta. Alguns vão falar que Torta, na verdade, é do aramaico, o filho da vaca, né? A ideia de que é o que veio para o judaísmo através da vaca, né? Pela história da vaca. Então, é uma história curiosa, mas é uma história que mostra para a gente é, o que, que significa aqui o fazer o Shabat. Qual é a ideia do Shabat? O Shabat como um momento onde o ser humano faz a sua reflexão de que a semana passou e é o momento de me conectar com o Criador. Assim como na nossa semana a gente tem pega o celular do nosso dia, o computador, ou os carros, a gente tem um momento que tem que reabastecer, tem que recarregar, né? Botar na tomada. Nós também, como seres humanos, também temos que nos conectar, temos também que nos recarregar. Então, durante a semana a gente ativo, trabalha, faz, se dedica, e a gente vai como se fosse a bateria, vai diminuindo, diminuindo, e chega o Shabat, é a nossa oportunidade de estar novamente conectado, novamente se recarregando as baterias espirituais, podemos chamar dessa forma, e é o momento de conexão com o lado espiritual. A gente falou do lado de ser o número 7, o número que é tratado na mística como o número da espiritualidade, porque é onde eu tenho o sétimo sentido, podemos chamar assim, né? Temos os 6 lados, né? 6 dimensões, sétima dimensão, 6 dimensões do mundo material, frente, trás, direita, esquerda, cima, baixo, um cubo, esse é o mundo tridimensional, e o número 7 que vai representar a minha conexão espiritual. Então, é o momento de eu alimentar o meu lado espiritual. Durante a semana inteira eu alimento o meu lado material, eu trabalho, eu me dedico focado para o dia do trabalho, é, só nisso que a gente vai pensar, mas chega no Shabat, é a suspensão das obras. Deixamos de fazer todas as obras e atuamos durante a semana. Tem mais do que somente deixar de fazer as obras, vai ter também na Bíblia nos orientando também para não fazer fogo no Shabat. Além das 39 obras, também não fazer fogo no Shabat. Então, a gente tem todo um preparativo prévio antes do Shabat com relação ao alimento, ao aquecimento da comida, ou seja, o fogo em si ele não é feito, e isso vai envolver não apenas o fogo especificamente, mas a energia e tudo o que acontece, uma vez que
A luz, tem incandescente, tem fluorescente, ela é fogo, em alguma forma de explicar. É, então, a gente suspende todas essas obras. É, Dentro, então, do conceito de filosofia e de prática, a gente tem algumas coisas a mais que a gente costuma fazer. A gente costuma, nesse momento, por exemplo, da liturgia, como eu vou me conectar? Durante todos os dias a gente se conecta com Deus, durante todos os dias a gente reza para Deus. A gente 3 vezes por dia reza, no Shabat tem um acréscimo no Shabat. Vai ter um acréscimo de uma oração a mais. O que difere do Shabat para os dias da semana na liturgia, por exemplo. Então, na verdade, o fato da gente ser um dia de comemorar, e ser um dia festivo, um dia onde eu me dedico à parte espiritual, então as minhas orações também são diferenciadas. A gente costuma acrescentar uma série de louvores no Shabat, tanto para receber o Shabat, que a gente chama isso de Kabbalat Shabat, recebimento do Shabat, onde as orações, tem as orações tradicionais de todas as noites, incluindo também a noite de Shabat, e tem um trecho de recebimento do Shabat, que são louvores, especialmente salmos e poesias litúrgicas, algumas delas medievais, e o ser humano, para se alegrar, para se sentir mais elevado espiritualmente, produziu, criou, ao longo dos séculos, essa liturgia. Temos os salmos, boa parte deles do rei Davi, alguns de antes, de Moisés, ou seja, temos um de tradição de ser ainda de Adão, o Salmo de Shabat, de louvar e agradecer o dia do Shabat, né? Então nós louvamos e agradecemos, então fazemos na nossa liturgia de começar o Shabat com alguns salmos, chamados de Kabbalat Shabbat, com algumas músicas, com algumas poesias litúrgicas, e o mais famoso dele, Lechadodi. A gente provavelmente, na segunda aula, a gente vai estar abordando com mais detalhes algumas dessas orações e um pouco mais do ritual. Então, começamos com as orações do Kabbalat Shabbat. No dia em si, temos a oração matinal, um acréscimo, nessa oração matinal, a leitura da Torá, que falamos, eh, e novamente também difere algumas coisas da oração matinal dos 6 dias da semana, da oração matinal do Shabbat. O que que difere? Primeiramente, é a mesma ideia, a ideia dos louvores. Então, na oração matinal, nós acrescentamos, além das orações tradicionais, uma série de outros salmos. São 150 capítulos dos salmos que existem. No livro de Salmos, 150 capítulos, então a gente também fala alguns salmos a mais durante a parte da manhã, na oração matinal, como forma de preparo espiritual em forma de alegria. A gente costuma, nas nossas orações, dividir elas em módulos. Um módulo onde é uma preparação para os pedidos e os agradecimentos. Então, esse modelo de oração que a gente divide em módulos, no Shabat a gente tem essa preparação de forma mais alegre. Muito menos pedidos, na verdade, praticamente o Shabat a gente quase não tem pedido, a gente só louva o dia do Shabat. Durante a semana a gente está trabalhando e a gente pede para Deus estar nos proporcionando uma série de coisas nas orações principais dos 3 dias, das 3 orações da semana, nos 6 dias da semana. Nós pedimos saúde, sustento, chuva, justiça, pedimos uma série de coisas, que se construa Jerusalém, pedimos uma série de coisas, que retorne, que tenha redenção, pedimos, pedimos, pedimos. É chamado a grande oração. No Shabat, nós não temos esses pedidos. No Shabat, é um dia que a gente apenas reconhece Deus, louva a Deus, agradece a Deus e damos uma oração de reconhecimento do Shabat, de santificar o Shabat.
nós não fazemos pedidos. É um momento onde a gente está pleno, não temos carência. O Shabat ele é um momento de não temos a carência de pedir agora nada. O Shabat ele cura, o Shabat ele é pleno nesse sentido. Então, temos as orações matinais com um acréscimo diferente durante a semana, e temos o Musaf, como a gente falou, que é um acréscimo das festas, que é também a lembrança da nossa comemoração que existe. As orações em si, elas são uma referência ao que acontecia no templo. As orações, em especial, são alusões e lembranças às oferendas, a nossa visita no templo que existia quando o templo estava de pé. Então, a gente tem no Musaf essa lembrança ao que acontecia no Shabat, no templo. É, especificamente também falamos que lemos os trechos da Torá, divididos por cada porção semanal, e teremos a última oração, a oração chamada de Minchá, a oração da tarde. Essa oração, ela é também uma oração sem pedidos, com o mesmo modelo de agradecimentos e louvores, sem pedidos nenhum. E também na parte da tarde, lemos um pedaço da leitura da Semana da Torá, da nova semana que está por iniciar. Costumamos, durante a semana, ler na Torá um, pelo menos uma vez a cada 3 dias, com um intervalo de até no máximo 3 dias. Então, lemos na Torá no sábado, lemos na Torá na segunda e lemos na Torá na quinta, sendo que no sábado pela manhã lemos o trecho todo, no sábado à tarde, na segunda e na quinta, um trecho menor. É, com isso, o Shabat ele tem o seu início com o Kabbalat Shabbat, de ascensão ao dia especial, e quando vai terminar o Shabat, a gente vai entrando num que a gente chamaria numa energia de como se fosse entristecer, né? Porque o Shabat ele vai terminar e a gente vai voltar à nossa rotina semanal. Na verdade, eh, de forma mística, a gente costuma dizer que no Shabat, a nossa carga energética espiritual, a gente fala que tem uma Neshama Yeterá, que tem um espírito extra, um espírito do Shabat que vem conosco, nos fortalece nesse dia. É como se a gente tivesse uma Neshama extra para o dia do Shabat. E quando acaba o Shabat, ela vai embora. Então, a gente, quando está terminando o Shabat, é uma vibe diferente, é uma vibe de é, mais assim, não diria de tristeza, mas de, ok, está terminando esse momento auge do Shabat, e as músicas em si já vão ter conotações mais tristes, um pouco mais assim, de estar terminando o Shabat, é um pouco mais de sentimentos de saudade do que vai dar esse dia espiritual. É, e termina o Shabat, onde a gente também vai ter um ritual parecido com o do início. Se inicia o Shabat com a mulher acendendo as velas e o homem fazendo o kiddush com o copo de vinho na mesa do jantar, o Shabat vai ter um ritual de encerramento que a gente chama de Havdalah, que é a separação, discernir, estamos terminando o dia sagrado para dar início à semana do dia normal, do dia de trabalho, né, do dia onde a gente volta às 39 obras a serem produtivas, ativas. Então, o ritual é feito também com vela. A gente costuma fazer com velas trançadas, como eu também explicar isso na parte dos rituais, com o copo de kiddush, e a gente costuma usar também uma especiaria para que a ideia de que a gente desperta o nosso espírito para a nova semana, uma vez que o Shabat, que a gente falou, recebe uma carga espiritual dobrada, uma segunda Neshama, uma carga dobrada da Neshama, do espírito. Quando o espírito do Shabat sai, a gente fica um pouco esvaziado, né? Como se estivesse quase entrando em um desmaio. Então, ao fazer a brachá do aroma, a gente acorda, a gente desperta novamente. É interessante a ideia do aroma, porque
é o sopro da vida, né? A ideia de que Deus criou o homem pelo sopro da vida, né? Deu vida com o ruach, né? A parte ruhani, em hebraico ruach é o espírito, a parte espiritual. Então a gente faz o reach, né? O cheiro, o aroma, e a gente volta à vida. Então o ritual do encerramento do Shabat, chamado de Havdalah, vai fechar o ciclo para esse Shabat. A gente vai tratar para a próxima aula de falar um pouco sobre a parte ritualística do Shabat, sobre a parte alimentação do Shabat, sobre a parte das músicas que temos no Shabat. Vamos tentar entrar um pouco na parte prática. Falamos um pouco da parte filosófica, da parte da ideia do significado do Shabat, da nossa relação com Deus estar conectado. E no próximo encontro a gente vai então falar sobre a prática em si, do cumprimento e algumas curiosidades, como a gente vive num mundo moderno sem energia, sem aquecer, sem acender fogo, como a gente funciona no mundo moderno com tantas coisas que estão, entre aspas, assim, podemos chamar proibidas, né? Uma vez que não se faz fogo, então como a gente vai viver modernamente e, ao mesmo tempo, mantendo essas leis em prática, ou seja, as proibições do que tem que ser proibido, o que não se faz e do que se deve fazer. Então vamos entrar com os detalhes disso na próxima aula, incluindo também pelo menos uma leitura das 39 obras que a gente não faz no Shabat, para que as pessoas possam entender por que ao cumprir o Shabat eu não posso fazer A, B, C, ou por que no Shabat se faz isso e aquilo. Então, no próximo encontro a gente vai falar mais da parte prática, menos da parte teórica. Já abordamos um pouco da parte teórica e qualquer dúvida que vocês tenham, aproveitem para mandar pelo grupo do WhatsApp, ou podem mandar aqueles que estiverem vendo pelo YouTube, podem mandar mensagem também, e a gente vai poder estar respondendo, ok? Então, por hoje a gente vai terminando aqui, e se Deus quiser, semana que vem, nesse mesmo horário também, a gente vai estar dando continuidade com o Shabat, ok? Muito Um obrigada. um abraço para vocês, e a gente Shavua espera. Tov, Shavua Tov. Shavua Tov, Shavua Tov. Até a próxima semana. Até a próxima. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau.